Digno exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tem um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tem um só amor, um só Espírito. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tem um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tem um só amor, um só Espírito. Agora vamos dizer, Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar. Porque essa união para nós. Deus venha nos abençoar. E que essa união nos volte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tem um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tem um só amor, um só Espírito. Tem um só amor, um só Espírito. Tem um só amor, um só Espírito. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos meditar sobre a palavra de Deus, né, conforme já falei. E vamos refletir sobre o tema o agir cristão. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 3, 12, nós vamos encontrar os textos para a nossa reflexão nessa manhã. Então, nesta carta aos cristãos de Colossos, né, como em outras cartas, Paulo também alerta sobre a necessidade dos cristãos em manterem suas vidas voltadas para o Senhor, fugindo de falsos ensinamentos e filosofias. Ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. A partir do momento que nós escolhemos crer no Senhor Jesus, nossas vidas são transformadas, e essa transformação também se reflete no modo como agimos, né, com outras pessoas, devendo sempre ter amor e união com o próximo. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3, 12 e 13. Nós vamos ver especificamente, né, dois pontos que diz respeito aos falsos ensinos. Primeiro ponto que a gente vai refletir rapidamente é sobre os falsos ensinos, né? Esses falsos ensinos, eles são perniciosos, malignos e prejudicam a vida cristã, porque os seus fundamentos não estão firmados em tudo que Jesus Cristo demonstrou em sua vida neste mundo,
e nos ensinou para aplicarmos em nosso viver aqui, em nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Nós temos que considerar que, como nós somos seres humanos, né? E os nossos relacionamentos, eles não são apenas relacionamentos dentro da igreja, ou seja, com pessoas cristãs, com pessoas que já têm o conhecimento, né, da graça, que já alcançou a graça do Senhor Jesus Cristo, que mesmo se fosse apenas com esse ciclo de pessoas, a gente sabe que os relacionamentos não são fáceis, né? Mas contamos com a graça de Deus. Então devemos aplicar esses ensinos de Jesus aos nossos relacionamentos, dentro e fora da igreja. Pois tudo o que fizermos, né, temos que considerar esses princípios cristãos como fundamento e base do nosso viver. Como, por exemplo, o amor e união com o próximo. O texto que já lemos, né? A misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, e dando suporte, ou seja, suportando uns aos outros, né? Como Paulo diz, e além de suportar é dar apoio, né? É ajudar. Além disso, é perdoar. Perdoar também, Paulo diz, perdoando-vos uns aos outros. E uma palavra que Paulo fala, que eu achei muito interessante, que ele diz que é de entranhas de misericórdias. Ou seja, essa misericórdia que nós devemos exercer não pode ser uma misericórdia superficial, verbal, simbólica, né? É uma misericórdia que ela parte lá do nosso mais profundo ser, assim como todos os demais atos, né, cristãos nós devemos praticar com sinceridade, que surge lá do nosso íntimo, porque o que passa disso é superficialidade, e aí a gente vai ter um discurso vão, né, um discurso vazio, e temos que ser verdadeiros, né? Porque se Cristo está em nós, nós temos que refletir Cristo através da nossa vida. Você, como cristão, se vê praticando esses princípios? A nossa teoria, né, tem que sair do papel e de nosso discurso para a prática. Qual o ambiente que isso acontece ou que pode acontecer, essa prática desses princípios, né, que Paulo tem destacado? É aí em sua casa, com seus familiares e em qualquer lugar onde você estiver, onde você como cristão, né, homem, mulher, jovem, criança, adulto, independente da sua idade, se você é cristão, é Cristo que tem que resplandecer através da sua vida, através das nossas vidas, em todos os nossos procedimentos. Então nós temos que estar prontos a deixar que Cristo esteja agindo e vivendo através de nós, né? E Ele só vai viver e agir através de nós quando a nossa ação estiver pautada nos seus ensinos, fundamentadas naquilo que a palavra diz, no amor, né? Na bondade, na misericórdia, na longanimidade, na solidariedade e assim por diante. E são coisas que a gente tem que considerar no nosso cotidiano, todos os dias, porque do contrário, nós não estaremos sendo verdadeiros cristãos. Nós temos que ter o cuidado também com as filosofias vãs, né? Filosofias nulas, vazias, tais como, por exemplo, o agnosticismo. O agnosticismo diz que nem sequer podemos saber se Deus existe ou não. Então, essas coisas não podem fazer parte do nosso dia a dia. Há dúvidas sobre a existência de Deus. O animismo. O animismo diz que tudo que existe no mundo existe porque tem em si um espírito. Ou seja, tudo que existe tem em si um espírito, como se tivesse uma vida própria e independente. O ascetismo diz que o nosso corpo é essencialmente mau e pecaminoso e que, justamente por isso, deve ser tratado com severidade, flagelamento, jejuns forçados, eremitismo, ações como dormir sobre tábuas, sobre pregos, né? Ou seja,
esse pensamento filosófico diz que nós temos que sacrificar o nosso corpo para que haja uma purificação, né? E assim por diante. Então, são filosofias vãs. O ateísmo é a falsa crença de que Deus não existe. Então, se Deus não existe, a gente pode ser o nosso próprio Deus também, ou crer apenas naquilo que a nossa mente possa produzir como certo ou errado. O ceticismo diz que jamais alguém pode chegar a um embalizamento, conhecimento da verdade, um embalizado conhecimento da verdade, ou seja, um conhecimento verdadeiro, real da verdade. Então, se não se pode, a gente não busca essa verdade. O deísmo, que é outro pensamento que diz que Deus é totalmente distante em relação ao universo, né, que o criou, ao homem e a tudo mais que ele possa ter criado. Ou seja, Deus está distante, à parte, não tem um envolvimento. Isso é uma crença falsa, né? Isso é uma filosofia vã. O determinismo diz que tudo o que acontece já foi antes determinado e não pode ser alterado. O determinismo faz do homem um ser moralmente irresponsável diante de seus atos. E com esse pensamento, se nós dermos lugar a esse pensamento, nós vamos dizer que não há transformação, não há como haver mudança, já que o homem é mal, moralmente mal, irresponsável, então ele vai viver assim, né, até o fim, e não há o que se possa fazer para transformá-lo. Não é o que a Bíblia diz, né? O dualismo e outras mais, né, filosofias vãs, visam, né, sobrepor-se aos ensinos do cristianismo para anular o testemunho da igreja no mundo e impedir o cristão e a igreja de dar glórias a Deus com suas vidas transformadas pelo poder de Deus e dirigidas pelo Espírito Santo. Então, essas filosofias vãs que Paulo nos alerta, né, e aos falsos ensinos, eles tendem exatamente a sobrepor-se sobre aos ensinos e princípios cristãos, fazendo com que a pessoa possa buscar outros meios e assim se distanciando de Deus, se distanciando de uma vida vivida, né, pela direção do Espírito Santo, na submissão de Deus, considerando Deus como o princípio, né, de todas as coisas e o fim de todas as coisas, como o Apocalipse fala, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, né, e assim por diante. Então, o alerta de Paulo no capítulo 2, no versículo 8, ele é coerente e muito importante, né? Pois muitas vezes somos propensos a aplicar certos princípios não cristãos às nossas vidas. E Paulo diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, a nossa vida tem que estar pautada nos ensinos cristãos e em Cristo, não nos princípios elementares desse mundo, nos fundamentos desse mundo, porque o mundo ele é passageiro e ele em si mesmo não tem raiz, né? Há uma confusão muito grande nos ismos, né? Porque as pessoas estão buscando respostas em tantas formas, né? Nos ensinos, nos estudos, nas filosofias, e não consegue obter a verdadeira resposta, porque o homem, né, o ser humano, ele veio de Deus, e como veio de Deus, é Deus que tem certamente, ou seja, Deus tem verdadeiramente as respostas para as perguntas e os anseios mais profundos da alma do ser humano. Portanto, o Espírito de Deus nos capacita a vivermos da forma que Deus intentou através de sua palavra. Ele orienta o cristão a praticar seus ensinos, né? Que são importantes, são coerentes com
a vida do ser humano e do cristão. Se eu e você não conseguem viver esses princípios, né, em prática no nosso dia a dia, no nosso viver diário, é porque o Espírito de Deus não está no controle das nossas vidas. Se você diz, eu não consigo perdoar, eu não consigo ser misericordioso, eu não consigo amar todas as pessoas incondicionalmente, independente delas, eu não consigo agir com solidariedade, eu não consigo ser uma pessoa mansa, eu sou, meu espírito é agitado por natureza, eu sou duro de coração, eu sou vingativo, tenho um sentimento vingativo. Eu sinto muito em lhe dizer que o Espírito Santo não está no controle da sua vida e você precisa deixar que o Espírito de Deus controle a sua vida verdadeiramente. E o Espírito Santo ele vai nos conduzir, vai nos guiar para nós praticarmos, a palavra de Deus. E o desafio, é um desafio para mim, para você, para todos nós, para todos os cristãos, você que está nos ouvindo nesta manhã. Deixe que o Espírito Santo de Deus dirija totalmente a tua vida, tuas vontades, inclusive. E aí, se assim for, nós seremos verdadeiramente cristãos, E Deus, com certeza, nos abençoará e nos usará para sermos um instrumento em suas mãos para alcançarmos e abençoarmos outras vidas para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Agora a próxima